Continuando em competências do Conselho Monetário Nacional, para fecharmos a aula de hoje, vale recordar que na aula anterior terminamos ali na monopólio das operações de câmbio. Essa questão cai demais, tudo bem? Grifem aí. Outorgar é dar poderes, faculdade. Não significa determinar, não é a mesma coisa. Determinar é mandar e outorgar, dar poderes, tá? Então, continuando nas competências do Conselho Monetário Nacional, compete ao Conselho determinar a percentagem máxima dos recursos que as instituições financeiras poderão emprestar a um mesmo cliente ou grupo de empresas, tudo bem? Então, vem cá. Determinar a porcentagem máxima dos recursos que as instituições financeiras poderão emprestar a um mesmo cliente ou grupo de empresas. Então, eu lembro que na época eu estava num banco lá, nós poderíamos dar no máximo 25% de crédito do valor do patrimônio líquido do banco. Tudo bem? Então, isso era uma norma que nós tínhamos que cumprir, porque era uma norma dada pelo Conselho Monetário Nacional. O máximo de crédito, porque eu não posso dar em crédito, né, um volume muito alto para uma única empresa. Isso aí nós estamos concentrando o nosso risco numa empresa só. Por isso que o Conselho determina a percentagem máxima dos recursos que as instituições financeiras poderão emprestar a um mesmo cliente. Isso ele está fazendo o quê? Ele está dando solidez, solvência para aquela instituição. Porque você imagina uma instituição emprestar tudo para um cliente só, 50% para um cliente, e esse cliente vir a não pagar, ficar inadimplente, então aí o banco quebraria, tudo bem? Também compete ao Conselho Monetário Nacional decidir de sua própria organização, elaborando o seu regimento interno. Decidir de sua própria organização, elaborando o seu regimento interno. Ué, ele que vai cuidar da sua organização, do Conselho Monetário. Né? Ele que determina a periodicidade das reuniões e assim por diante. Também compete ao Conselho expedir normas, gerais de contabilidade e estatística, a serem observadas pelas instituições financeiras. Também compete ao Conselho expedir normas gerais de contabilidade e estatística a serem observadas pelas instituições financeiras. As instituições financeiras têm uma contabilidade chamada de COSIF, Contabilidade do Sistema Financeiro. Tudo bem? Essa contabilidade é um padrão onde os bancos todos têm que seguir. Então, se você pegar um jornal de circulação com um balanço patrimonial de um banco e depois um outro jornal com um outro balanço de um outro banco, você vai ver que a nomenclatura, né, a estrutura do balanço patrimonial é o mesmo. Vai começar assim, a conta caixa, depois numerários em trânsito e assim por diante, ok? Isso quem criou norma dessa contabilidade foi o Conselho Monetário Nacional. Compete ao Conselho regular a constituição, funcionamento e fiscalização das instituições financeiras. Compete ao Conselho, regular é o quê? Criar normas. Regular a constituição, criar normas de como constitui uma instituição financeira é diferente de autorizar uma instituição financeira, hein? Quem autoriza? Nacional, Banco Central. Estrangeira, Executivo. Então, regular a Constituição é criar normas de como se deve abrir uma instituição financeira. Agora, se ela vai ser ou não autorizada a funcionar, não é competência do Conselho, é do Banco Central. Então, compete ao Conselho regular a Constituição, o funcionamento, né? Como é que funciona uma instituição financeira? Pode abrir agência a hora que bem entender, né? Pode só colocar caixa eletrônico, não atender o cliente lá nos caixas dentro da agência. Não, tem normas do funcionamento. E fiscalização das instituições financeiras. Fiscalização. Como é que fiscaliza uma instituição?
Então, o Conselho cria normas para regular a constituição, o funcionamento e a fiscalização das instituições. Como é que tem que ser fiscalizado? E aí quem vai fiscalizar é o Banco Central, ok? Também compete ao Conselho Monetário Nacional aplicar aos bancos estrangeiros, que funcionem no país, as mesmas vedações ou restrições equivalentes que vigorem nas praças de suas matrizes, em relação aos bancos brasileiros ali instalados ou que nelas desejem estabelecer-se. Então, olha só. Então, vamos pegar um exemplo aqui, Brasil e Estados Unidos. Então, nós temos aqui no Brasil as instituições financeiras nacionais e nós temos as instituições financeiras estrangeiras. Lá fora também tem as instituições financeiras americanas e nós temos as brasileiras lá, né? O Itaú, Bradesco, ele está lá fora também. O que diz esse artigo? Esse artigo diz o seguinte, se os Estados Unidos restringir qualquer tipo de atividade ou operação para a instituição financeira brasileira, então nós vamos aqui no Brasil fazer a mesma coisa com as estrangeiras. A gente também vai restringir e proibir as estrangeiras em qualquer atividade ou operação. Como que é conhecido isto? Chumbo trocado não dói, tá certo ou não? Olha lá, aplicar aos bancos estrangeiros que funcionem no país as mesmas proibições ou restrições equivalentes que vigorem nas praças de suas matrizes em relação aos bancos brasileiros ali instalados ou que nelas desejem estabelecer-se. Então, aqui não tem Jesus Cristo, não tem perdão, toma lá da cá, entendeu ou não? Dá na mesma moeda, chumbo trocado não dói. Se lá o estrangeiro trata o brasileiro aqui, lá, com restrição, nós brasileiros trataremos os estrangeiros na mesma forma, tudo bem? Próximo, é o não aconselhável numa relação conjugal, correto? Numa relação conjugal, se você recebe porrada, dê amor, que uma hora isso inverte. Próxima competência do Conselho Monetário Nacional, estabelecer metas de inflação. O Conselho não regula o valor interno e externo da moeda. E eu não falei que o valor interno da moeda está relacionado à inflação? Quanto maior a inflação, menor é o valor interno. Menor é o valor da moeda. Então, compete a quem? Compete ao Conselho estabelecer as metas de inflação. Tudo bem? Essa meta de inflação, por hora, a meta no ano seria 4,5% ao ano, com intervalos de tolerância. Intervalos de tolerância que vai de 2 pontos percentuais para cima ou 2 pontos percentuais para baixo. Isso em 2016, porque em 2017 nós temos mudanças neste intervalo de tolerância. Então eu vou deixar para falar deste intervalo de tolerância, de meta de inflação e meta de Selic, quando eu falar de Copom, tudo bem? Quando nós adentrarmos no Copom, eu entro no intervalo de tolerância, que teve mudança e também foi objeto de questão de prova de 2015, tá? Mas de cara eu já posso adiantar para você, a meta de 2015 não foi batida. A meta era 4,5%, nós chegamos próximo dos 10%. E lembra, quando a meta não é batida, o ministro, o presidente do Banco Central, tem que fazer uma carta aberta ao ministro da Fazenda explicando os motivos pelo não cumprimento. Isso a gente vai ver em Copom. O que você precisa gravar? Que quem cria a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional. O Copom define a Selic, que é uma taxa de juros que ajuda a combater a inflação.
tudo bem? Mas a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional. Também compete ao Conselho regulamentar as operações de redesconto e empréstimo. O que é uma operação de redesconto e empréstimo? Redesconto, nós vamos ver ao estudar Banco Central. O redesconto é uma operação de assistência, de socorro, que o Banco Central concede às instituições financeiras. Tudo bem? Então, uma instituição financeira precisa de um recurso financeiro. O Banco Central vai lá e faz uma operação de redesconto. Assessora de forma financeira a instituição financeira, tudo bem? Agora, quem regulamenta, quem cria as normas sobre este empréstimo é o Conselho Monetário Nacional. O Banco Central vai apenas executar. Também compete ao Conselho estabelecer normas para o Banco Central em suas transações com títulos públicos. Ó, transações com títulos públicos, nós vamos falar do Open Market. Tudo bem? Então, o Banco Central vai negociar títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional. Não se preocupa em anotar agora, porque nós vamos ver uma aula sobre instrumentos de política monetária, e os instrumentos de política monetária são compulsório, correto? Redesconto e títulos públicos, operações de open market. Então, nessa aula, eu vou explicar melhor essas operações aí, esses instrumentos, tudo bem? Então, ó, compete ao Conselho estabelecer normas para o Banco Central em suas transações com títulos públicos. O Banco Central pode fazer esta política, conhecida como política monetária, em qual modalidade? Open market, negociação de títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, tudo bem? Agora, quem cria as normas é o Conselho. Quem faz a política de open market é o Banco Central. E por fim, vamos colocar um asterisco aqui bem grande, que compete ao Conselho Monetário Nacional determinar as taxas de recolhimento do compulsório. Cuidado, vamos botar aqui, ó, cuidado. Quem determina as taxas de compulsório atualmente é o Banco Central. Quem determina as taxas de compulsório é o Banco Central. Isso está, ó, revogado tacitamente. Revogado, ó, tacitamente. Então, por que que é isso aqui? Por que que eu coloquei, ó? Quem determina as taxas de recolhimento do compulsório e quem recebe o compulsório é o Banco Central. Tudo bem? Quem determina as taxas do recolhimento e quem recebe o compulsório é o Banco Central. Agora, por que que eu coloquei como uma competência do Conselho Monetário Nacional? Porque, primeiro, que isso está na Lei 4595 e está revogado tacitamente, não expressamente. Então, se você pegar a lei, você vai acreditar que isso é verdade, que está valendo. Quando não está revogado expressamente, apenas tacitamente. E segundo, quando é que você vai colocar que isso é uma competência do Conselho Monetário Nacional? Você só vai colocar que é competência do CMN, Conselho Monetário Nacional, quando na tua prova não tiver outra alternativa melhor. Nenhuma das demais alternativas é verdadeira, só sobrou essa, então marca essa, porque não tem outra. Tudo bem? Então, lembra que isso caiu na questão lá da Sesgran-Rio do ano passado, 2014, perdão. Então, ele falou lá, ó, determinar as taxas de recolhimento compulsório. Primeiro, ele falou que era uma competência de quem? Do Banco Central, porque ele não deu como correta para o Conselho. Mas depois caiu uma nova questão que ele dizia, de acordo com a lei de regência, a competência de determinar as taxas do compulsório do Conselho Monetário Nacional vai até 60%. Tudo bem? Então, ó, para finalizar, quem determina compulsório? O Banco Central. Quem recebe o recolhimento? Banco Central. Se cair na prova e tiver lá, alternativa A, quem determina compulsório? A, Conselho Monetário Nacional.
B, Banco Central. Você vai na B. Agora, se ele não tiver nenhuma outra alternativa melhor, aí você pode clicar em Conselho Monetário Nacional, porque certamente a banca que elaborou a questão também não está sabendo que isso está revogado. Maravilha? Então, olha só, o redesconto. Deixa eu marcar aqui, ó. O redesconto, ó. O compulsório e o Open Market, que é o mercado aberto, isso são os instrumentos clássicos de política monetária. Isso, quem vai executar esses instrumentos aqui é o Banco Central. Tudo bem? Nós vamos ter uma aula para falar desses 3 assuntos aí. Maravilha? Agora, só vamos entender qual o efeito que o compulsório tem e o que é esse compulsório, tá? Ó, o compulsório, ele torna um efeito, ele cria o efeito multiplicador da moeda. Ou seja, o compulsório, ele tem o poder de multiplicar moeda. Qual moeda? Ó, nós temos 3 tipos aqui mais comuns de moeda num primeiro momento, tudo bem? Moeda, papel moeda. Nós temos o papel moeda. Nós temos a moeda metálica. E nós temos a moeda escritural, conhecida também como moeda eletrônica ou invisível. Só tomem cuidado que papel moeda é diferente de moeda papel, tudo bem? Papel moeda é a nota que a gente conhece, de R$50, 100, 10. E moeda papel é qualquer papel que eu crio a moeda nele, tudo bem ou não? Então, por exemplo, uma folha de papel de pão, padaria. Se eu escrever lá, devo a importância de R$1.000 na data tal para fulano de tal, isso vira o quê? Uma moeda papel. É uma moeda naquele papel ali, tudo bem? Agora, papel moeda é o papel que é a moeda oficial do nosso país, tá ok? Então, olha só, as moedas mais comuns que nós temos é o papel moeda, moeda metálica e a moeda escritural ou eletrônica ou invisível. Quem pode emitir moeda? Quem pode emitir moeda é somente o Banco Central. Agora, essa moeda aqui, eletrônica, escritural, invisível, quem tem poder de multiplicar essa moeda são quem? Os bancos comerciais ou bancos múltiplos com carteira comercial. Tudo bem? Bancos comerciais ou bancos múltiplos com carteira comercial. Esses bancos têm o poder de multiplicar a moeda, o efeito multiplicador, vou marcar aqui, ó, efeito multiplicador. Do quê? Da moeda escritural. Por que que esses bancos têm esse poder? Os bancos comerciais e os bancos múltiplos com carteira comercial. Porque esses bancos recebem os chamados depósitos à vista. O que são os depósitos à vista? Os depósitos colocados em conta corrente. Todo depósito que eu faço na conta corrente, eu chamo de depósito à vista. E esse depósito à vista tem um potencial de multiplicar a moeda escritural. Da seguinte forma, tudo bem? Vamos pensar aqui, ó, vamos para o outro slide, ó. Eu tenho aqui a Maria, que ela tem R$100. Tudo bem? Em papel moeda. Isso aqui é uma economia e nessa economia só tem
esses agentes aqui, tudo bem? A Maria tem 100 reais, então ela vai até o banco B, abre uma conta corrente e deposita os 100 reais. Ok? Olha só, como o dinheiro foi feito numa conta corrente, eu vou chamar de depósito à vista, DAV. Toda vez que o dinheiro passa por uma conta corrente de um banco, esse banco precisa recolher junto ao Banco Central o compulsório. Então vamos imaginar que esse compulsório seja de 50%. Então olha só, desses 100 reais, o Banco B teria que fazer o quê? Ó? O Banco Central está aqui, o Banco B teria que depositar quanto? 50 reais lá no Banco Central. Então sobraria quanto para o Banco B emprestar para a Bia? Ó, segue a flechinha. Ele só poderia emprestar quanto? 50. Por quê? Ele recebeu 100, mas dos 100 ele depositou 50 reais no Banco Central, sobrou apenas quanto para ele? 50 reais. Esses 50 reais, ele abre uma conta da Bia, uma conta corrente. Tudo bem? Perdão, ele empresta para a Bia os 50 reais. E a Bia pega esses 50 reais e deposita onde? No Banco C, que é o banco que ela tem a conta. Então, ela vai depositar 50 reais no Banco C. Como o Banco C passou uma conta corrente, o dinheiro na conta corrente, isso eu chamo de depósito à vista, e aí tem que recolher compulsório para o Banco Central. Quanto? 50%. Então, ó, o Banco C tem que ir lá e depositar 25 reais no Banco Central. 50%, tudo bem? Quanto é que sobrou para o Banco C emprestar para o João? Ó, o Banco C vai emprestar apenas 25 reais para o João. O João pega os 25 e deposita no Banco A, numa conta corrente. E o Banco A tem que recolher quanto? Apenas 50% para o Banco Central, que vai dar 12,50. Então, o Banco A só pode emprestar novamente para quem? Para Maria. Quanto? 12,50. Correto? Aí a Maria pega esse dinheiro, mesmo ela tendo 100 reais no banco, ela pega esse dinheiro emprestado e vai depositar no banco dela novamente. Então, o que eu quero que você entenda aqui, por que a moeda se multiplicou? Olha só. Só havia 100 reais no mercado, o dinheiro da Maria. Aí, a Maria começou a economia com 100 reais, ó. Depositou no Banco B. O Banco B emprestou para a Bia. Então, a Bia já está devendo quanto para o Banco B? 50. E a Maria deve quanto para o Banco B? O Banco B deve quanto para a Maria? Ó, o Banco B deve 100 para a Maria. Mas a Bia deve quanto para o Banco B? 50. Aí, a Bia depositou o dinheirinho dela no Banco C e o Banco C emprestou para o João. Então, olha só, o Banco C está devendo quanto para a Bia? Os 50 reais. Agora, o João pegou 50 do banco, pegou 25 do Banco C e o João deve quanto para o Banco C? 25. O João depositou no Banco A. O Banco A precisa pagar o João. O Banco A deve quanto para o João? Os 25, se o João quiser o dinheiro de volta, tudo bem? Agora, olha só, esses 50 reais aqui do Banco C, 25 está na mão do João e os outros 25 estão no Banco Central. Se a Bia depositou 50 reais no Banco C e quiser o dinheiro de volta, o Banco C não tem dinheiro para dar para a Bia. Por quê? Ele só vai ter 25, que é o que está lá no Banco Central. Mas os outros 25 estão na mão de quem? De João. Então, olha como que a moeda se multiplicou. Ó. Começou com 100, aí depois virou mais 50, depois 25 e depois 12,50. Então, na verdade, o que era 100 virou quanto? Ó? 187,50. Então, uma economia que começou com 100 reais, hoje já está circulando dentro dela 187,50. Ok?
Por quê? 50% de compulsório, os outros 50% o banco empresta. E olha só, se a Maria quiser o 100 dela de volta, o banco B pode não ter para devolver. Por quê? O banco B emprestou 50 para a Bia, mas se a Bia não pagou o banco B, para a Bia pagar o banco B, a Bia precisa receber do C. Então é só voltando, tudo bem? Então, esse dinheiro vai se multiplicando. E por que que se multiplica? Porque nós não precisamos do papel moeda. Olha aqui para você fechar o entendimento. Se você abre uma conta num banco e o banco coloca R$100 de cheque especial na tua conta, esses R$100 ele não precisa te dar papel moeda. Porque se você tiver um cartão de débito, você pode ir em qualquer estabelecimento e fazer compras debitando o cheque especial. Percebe? Você debita o teu cheque especial e vai usando o dinheiro, sem ter o papel moeda. Por isso que a gente chama de moeda invisível. Porque é uma moeda, mas você não precisa vê-la. Você não precisa ver o papel moeda, porque ele tem poder de compra. Correto? Agora, você imagina uma coisa. O banco coloca R$100 na tua conta, 100 na minha, 100 na conta do John. Todo mundo tem R$100 de cheque especial. E ninguém tem dinheiro, ninguém viu o papel moeda. Mas todo mundo gastou seus R$100. Então, na verdade, os bancos têm a receber quanto? 300. Então, olha só, se o banco A abre uma conta para o João, para o Paulo e para o Rafael. O Banco Real, o Banco A, perdão, coloca R$100 para um, R$100 para o outro e R$100 para o outro. Na verdade, não existe esse dinheiro, esse papel moeda. Só que esses R$100 o Rafael gastou, todo ele. O Paulo também gastou e o João também gastou. Então, na verdade, a economia não tinha nenhum papel moeda e agora passou a ter o quê? R$300 de movimentação na economia. Então, o que era zero virou 300 de uma vez. E esses 300 vão se multiplicar. Por quê? Aonde o Rafael gastou, ele vai no estabelecimento, lá na loja, a loja vai pegar esse dinheiro e depositar na conta corrente dela. O Paulo gastou no restaurante. O restaurante vai pegar esse dinheiro e depositar na conta corrente do banco que ele tem. E aí, o João vai fazer a mesma coisa. Então, olha só, o Banco A não tinha nenhum dinheiro, mas ele inventou R$300 em moeda escritural. Tudo bem? E esses R$300 virou poder de compra, onde as pessoas gastaram, e agora elas devem quanto para o Banco A? 300. E aí esse dinheiro vai se multiplicando. Por isso que nós conhecemos como efeito multiplicador da moeda escritural. Maravilha? Fechamos então Conselho Monetário Nacional. Na próxima aula vamos de Banco Central. Forte abraço, até o nosso próximo encontro.